Bom dia, pessoal. Eu vou começar então a falar sobre os cistos dos maxilares. Mesmo para alguma turma que já tenha visto o início dessa aula, eu vou deixar a aula gravada toda, tá joia? Então, a maxila e a mandíbula são ossos muito especiais, primeiro porque eles têm uma atividade muito intensa de remodelação, como também algumas lesões císticas que só acontecem nesses ossos. Algumas de origem odontogênica, outras não. E a gente vai estar estudando nesse capítulo, então, algumas dessas lesões. O que é uma lesão cística, patologicamente falando? Uma lesão cística, ela vai ser uma cavidade que deve sempre ser revestida por um epitélio, como a gente está vendo aqui, e além disso, essa cavidade cística, essa lesão cística, ela tem que ter uma cápsula fibrosa, que sempre vai ser constituída de um tecido conjuntivo. Então, aqui a gente pode olhar com maior detalhe os principais componentes de uma lesão cística: o lúmen ou cavidade cística, o epitélio de revestimento e a cápsula cística. Bom, e a gente vai falar um pouquinho das atualizações nas classificações dessas. Lesões, porque é importante que todo mundo fale a mesma linguagem quando a gente está falando de uma determinada lesão. E para isso, a OMS, desde 1971, ela está encarregada de organizar essas revisões. Então, a primeira classificação ela foi feita em 1971, depois tivemos outras em 1920 e em 92, depois outras só dos tumores odontogênicos em 2005 e em 2017 a gente teve então uma nova classificação de cistos e tumores odontogênicos. Então, de cistos tinha sido a última em 1992 e foi atualizada só em 2017. E agora, final de 2022,
a gente teve uma nova atualização. Então, não que tenha tido grandes mudanças, né? A gente teve inclusão de uma ou outra lesão patológica, mas a gente teve um aumento da associação de estudos moleculares para tentar explicar mais detalhadamente tanto a patogênese como também possibilidades de tratamento, como por exemplo no caso dos ameloblastomas, que já foi identificado um gene importante no desenvolvimento dessa lesão. Então hoje se discute, será que se a gente conseguir inativar esse gene, a gente consegue inibir a recidiva dos ameloblastomas? Então, muitos estudos nesse nível para poder tentar explicar com mais detalhes e também oferecer outras perspectivas de tratamento e de melhora para os pacientes. Essas classificações elas não são classificações que são complexas, tá certo? Então, os livros da OMS, qualquer dentista clínico, ele pode ler e ele vai entender. E essa é a função, realmente, para que qualquer profissional da saúde leia e entenda essa classificação. Então, aqui a gente pode ver que em 2017, os cistos dos maxilares, eles eram classificados em cistos odontogênicos de origem inflamatória e cistos de desenvolvimento que tanto poderiam ser odontogênicos ou não odontogênicos. E dentro do grupo dos cistos odontogênicos inflamatórios, nós tínhamos o cisto radicular e os cistos colaterais inflamatórios, que são o cisto da bifurcação vestibular e o cisto paradentário, enquanto aqui nos cistos de desenvolvimento a gente tem o cisto do ducto nasopalatino como o único cisto de desenvolvimento não odontogênico. Todos os outros são cistos odontogênicos, mas não tem o processo inflamatório como o agente desencadeador da proliferação epitelial que causa essas lesões. Bom, então a gente vai começar a falar das lesões císticas mais importantes que ocorrem nos maxilares. Então, já comecei para vocês, já comentei, além das classificações elas serem simples para que qualquer pessoa possa entender, quando a gente está falando das lesões císticas, a gente se baseia muito no tipo de epitélio de revestimento, ou seja,
tanto da origem desse epitélio quanto das suas características, para poder classificar cada uma dessas lesões císticas. Nesse esquema que vocês estão observando, a gente tem algumas das lesões císticas mais importantes que a gente vai estudar. A primeira, sem sombra de dúvida, é o cisto radicular, como vocês estão vendo aqui, que ele sempre aparece na região periapical de um dente cuja polpa ela foi comprometida e sofreu um processo de necrose, tanto por uma cárie que atingiu essa polpa, como também resultante de um trauma. Aqui a gente tem o cisto residual. O cisto residual, ele nada mais é do que uma variante do cisto radicular. Ele era um cisto radicular, mas o dente foi extraído, porém não houve uma remoção completa dessa lesão, ou mesmo nenhuma. Por exemplo, extrair o dente não fez uma curetagem adequada, né? Muitas vezes que os pacientes vão extrair seus dentes em locais que nem acesso à radiografia esse indivíduo tem. E aí o dentista não sabe que tem uma lesão periapical associada ou negligencia também a curetagem. E essa lesão, então, ela permanece ali no local. Por isso, o nome de cisto residual. A gente também tem o cisto dentígero, como vocês observam aqui no esquema. Ele acomete principalmente dentes molares na região posterior de mandíbula, ou seja, terceiros molares inferiores e que estão inclusos, tá certo? Então, geralmente esse cisto, ele envolve a coroa desse dente, que ainda não irrompeu na cavidade. A gente tem aqui também na região posterior de mandíbula, que pode, né, tá assinalado aqui no ramo da mandíbula, mas o ceratocisto ele pode vir desde da região posterior do ângulo, e aqui a gente está mostrando que ele não está envolvido com dente nenhum, tá certo? Porém, aqui nesse outro quadro, a gente já mostra que ele tanto pode ou não estar envolvido a um dente incluso, tá certo? Também tem a predileção pelos terceiros molares inferiores, ou seja,
a mesma região de acometimento aqui do cisto dentígero. Então, muitas vezes, como eles se parecem também radiograficamente, eles têm as mesmas características de localização e de atingir populações na segunda, terceira década de vida, então eles vão se assemelhar. Muitas vezes eles vão ser diagnósticos diferenciais um do outro. A gente também pode ver aqui que eu tenho cisto de erupção, então ele aparece num dente que já conseguiu irromper na cavidade, mas ainda não rompeu a gengiva, então ele é muito comum em crianças e na dentição decídua e também na dentição permanente em pacientes jovens. E a gente tem aqui o cisto gengival, que é um cisto de tecido mole e que a gente não vai estar falando especificamente sobre ele, e nem o cisto periodontal lateral, que já são outras lesões que são mais raras. A gente também tem que lembrar que todos esses cistos odontogênicos, sejam eles de natureza inflamatória ou de desenvolvimento, apesar que a OMS agora na classificação de 2022, ela tirou essa divisão, né, de lesões de natureza inflamatória e de desenvolvimento, mas eu ainda considero que para vocês entenderem o processo de formação das lesões císticas, é importante a gente separar as que são causadas por causa de um processo inflamatório e as que não são causadas por causa disso. Então, no caso das lesões odontogênicas, a gente tem que lembrar que os três principais epitélios ou restos epiteliais que vão originar as lesões císticas são ou os restos epiteliais de Malassez, que eles são oriundos ali de quando a gente tem a formação da raiz do dente, né, e da bainha de Hedwig, que ela vai se fragmentando. Então, os restos epiteliais de Malassez, eles são oriundos dessa fragmentação. A gente também tem o epitélio reduzido do órgão do esmalte. Então, na fase de campânula, quando a gente está tendo a fase de amelogênese, que está tendo a deposição do esmalte depois que as células do epitélio interno do órgão do esmalte, do epitélio externo, do extrato intermediário, do retículo estrelado, que elas cumprem o seu papel, o que resta dessas células é chamado de epitélio reduzido do órgão do esmalte. E a gente vai ter também os restos da lâmina dentária. Então, qualquer um desses epitélios, eles vão poder originar uma lesão cística odontogênica. E lógico que a primeira lesão que a gente vai falar é do cisto radicular. Então, o cisto radicular é o cisto odontogênico de natureza inflamatória mais comum que nós temos na cavidade oral. Qualquer trabalho de pesquisa, qualquer levantamento epidemiológico vai atestar isso, tá certo? E ele também tem alguns sinônimos, né? O que a gente mais utiliza é o cisto periapical, tá joia? E lógico, é uma condição importantíssima para esse cisto que o dente esteja com necrose pulpar. Então, como eu falei para vocês, o cisto radicular ou periapical é a lesão cística mais comum dos maxilares e o seu epitélio de revestimento ele é derivado da proliferação dos restos epiteliais de Malassez. Então, os restos
epiteliais de Malassez, eles costumam ficar quiescentes. Para quem não sabe o que é quiescente, é ficar ali quietinho no seu canto, tá certo? Quando a gente não tem nenhum processo inflamatório envolvido, porém, quando a gente tem o estímulo, né, através das toxinas bacterianas que são produzidas durante o processo de necrose pulpar, esses restos epiteliais, eles começam a receber estímulos próprios do processo inflamatório para que eles proliferem. E aí, então, a gente forma a lesão. Se vocês observarem aqui, a gente pode ter uma sequência, entender como uma sequência para a formação do cisto radicular. Então, eu posso ter um processo de cárie, que atinge a polpa, ou um trauma, e vai, então, causar necrose pulpar. Essa necrose pulpar, ela vai gerar uma inflamação ali na região apical, causando uma proliferação de restos epiteliais que estão ali e que também vão ser estimulados. E a gente tem primeiro a formação de um granuloma periapical, e esse epitélio ele continua a proliferar e a gente acaba então tendo a formação de uma cavidade, né, hermeticamente fechada, denominada de cisto radicular. Então, como eu comentei com vocês, nesse trabalho a gente pode observar que o cisto radicular, né, de um total de vários anos de estudo, né, num total de 2.030 casos, a gente tem que em torno de 43,9%, ou seja, quase 44% dos casos vão ser de cistos radiculares. E a gente já vê aqui que essa lesão ela tem uma leve predileção pelo sexo masculino. Não é só esse trabalho que mostra isso, a gente tem isso nos livros também. E a média de idade desses pacientes é em torno, nesse trabalho, foi de 38 anos, mas a gente vê que foram diagnosticados casos numa ampla idade, né, de 10 a 92 anos de idade, porém, a gente sabe que o cisto radicular, ele é uma lesão de adultos, ele é uma lesão rara em pacientes infantis. E aqui a gente também vê uma grande predileção pela maxila, ao invés da mandíbula, e a gente sabe que essa predileção pela maxila é principalmente na região anterior. E muitos autores, eles correlacionam esse achado, não é só um achado desse trabalho, mas também nos livros texto isso está explícito, mas os autores colocam que como os dentes anteriores eles são os primeiros a estarem expostos na cavidade oral, então eles estariam, né, mais sujeitos a um processo de cárie ou de trauma, porque estão bem há mais tempo na cavidade oral. Se a gente observar em seguida, a gente vai observar que o cisto residual, ele já aparece em menor número, por quê? Porque na grande maioria das vezes os cistos residuais, eles são diagnosticados num exame radiográfico de rotina, principalmente para aqueles pacientes que já extraíram todos os dentes. Então, muitas vezes a gente vai comentar mais para frente, mas um paciente vem aqui para fazer prótese total, ou fazer uma prótese total superior e uma PPR inferior. E esse paciente, a hora que vai fazer uma panorâmica, ele se depara com a presença de uma lesão que ele nunca soube, que ele nunca teve nenhuma manifestação clínica, tá certo? Então, lógico que o cisto residual, ele vai aparecer nos trabalhos numa posição aí intermediária, né? Por exemplo, nesse trabalho ele está aparecendo como terceiro cisto mais frequente. Pode ter outro trabalho que ele apareça em quarto, outros trabalhos que ele apareça em menor quantidade ainda. Depende da população do estudo, tá bom? A gente vê também, ó, que o cisto radicular ele foi diagnosticado à idade média, ó, em torno de 10 anos mais velhos os pacientes do que os pacientes com cisto radicular, que foram em torno de 38 anos.
mas também, ó, uma ampla variação de idade aí no cisto residual, ó, paciente de 10 anos de idade, né, de 10 a 90 anos. E aqui também a gente teve uma leve predileção pelos homens em relação às mulheres, tá? E também tivemos, ó, aqui ao contrário, né, a gente teve uma maior predileção pela mandíbula do que pela maxila. Nesse outro trabalho, ó, que viram, foi um período de 30 anos de estudo, ó, em torno de 7.121 casos, ó, cisto radicular também correspondeu a 52,3% dos casos, enquanto o cisto residual correspondeu somente a 8%, tá? Novamente, ó, tanto o cisto radicular quanto o residual mais prevalente em homens. Tá legal? Para a gente considerar a formação do cisto radicular, a gente pode dividir essa formação em três fases. O início, onde a gente tem os restos epiteliais de Malassez que estavam ali quiescentes, tranquilos, vamos dizer assim, só que acontece que esses restos epiteliais, pelo estímulo dos produtos produzidos, né, no processo inflamatório, muitas citocinas, né, pró-inflamatórias, que foram produzidas por causa das endotoxinas bacterianas presentes ali durante o processo de necrose pulpar, esses restos epiteliais de Malassez, eles começam então a proliferar. A hora que eles começam a proliferar, o que vai acontecer? Como a gente tem vários restos epiteliais, uns vão unindo-se aos outros, e aí a gente começa a ter uma formação incipiente de uma cavidade. Por quê? Porque essas células mais centrais, elas vão morrendo, porque vai faltando nutrição a elas, e isso acaba então
por levar à terceira fase da formação dessa lesão, que é a fase da expansão. Então, na fase da expansão, a gente já vai ter uma cavidade hermeticamente fechada. E por que ocorre o crescimento desse cisto? Porque essas células epiteliais, elas têm uma capacidade de proliferação. Essas células mais centrais, como a gente viu aqui, elas acabam morrendo por falta de nutrição, já que os nutrientes estão aqui na cápsula cística e vão se difundindo por osmose. Isso aumenta a pressão aqui dentro da cavidade cística, e aí então isso, a resposta, né, do organismo para se adaptar é que vai ocorrer então uma reabsorção óssea para acomodar essa lesão. E isso então vai acontecendo indefinidamente, tá certo? Se a gente for considerar novamente a fase de iniciação, a gente sabe, né, que os restos epiteliais eles estavam lá bem quietinhos, mas eles vão proliferar provavelmente sob a influência de vários fatores, não é só um. Então, como eu já comentei com vocês, né, a gente tem as endotoxinas bacterianas oriundas do processo da necrose pulpar, a gente tem as citocinas pró-inflamatórias e também a gente tem os fatores de crescimento que também estimulam aí o aumento das células epiteliais, desses restos epiteliais de Malacés. E a fase de crescimento e expansão, a que mais é aceita, é a fase da pressão osmótica, né? Desse aumento da pressão osmótica, que ela aumenta dentro da cavidade cística, então vem mais líquido da cápsula cística, ele entra dentro do lumen cístico para poder equilibrar, e aí o que acontece? Que a pressão hidrostática, então, dentro da cavidade, ela aumenta e ela vai pressionar, então, o tecido ósseo a reabsorver. Lógico que também a gente tem, com o aumento dessa pressão hidrostática, a gente tem o nosso organismo reagindo a isso. E esse mecanismo, como eu comentei com vocês, ele fica indefinidamente, tá certo? E quais são as principais características clínicas do cisto radicular? Então, como a gente já viu, ele é uma lesão intraóssea, geralmente assintomática, o indivíduo não sabe que tem essa lesão, tá certo? Principalmente se essa necrose pulpar ela foi acontecendo aos poucos, é uma lesão de crescimento lento, e as lesões extensas, essas sim podem causar aumento de volume, podem causar mobilidade no dente que está envolvido e até deslocamento dentário. E como eu já tinha comentado com vocês, uma condição sine qua non, o que é uma condição sine qua non, para quem não sabe, é uma condição imprescindível, tá certo? Imprescindível, sem ela não pode acontecer outro fato, tá? Então, uma condição sine qua non para o diagnóstico do cisto radicular
é que tem que ter um dente com a polpa necrosada. O que é que eu quero dizer com isso? Que se eu tiver, por exemplo, esse dente aqui, ó, a gente tá vendo uma lesão periapical, unilocular, bem delimitada, radiolúcida, com uma pequena faixa aqui radiopaca, tá certo? Se eu fizer o teste de vitalidade desse dente e ele der positivo, lógico que tem que ser um teste de vitalidade feito com muita competência, com muita responsabilidade, para ter um resultado confiável. Se esse dente aqui, o teste de vitalidade, ele der positivo, essa lesão aqui ela pode ser 1 milhão de coisas, mas ela não vai ser cisto radicular. Gente, gravem isso porque eu fico arrasada na prova quando eu coloco uma pergunta para fixar bastante isso e vocês erram dizendo que o cisto radicular, o teste de vitalidade é positivo. Não tem como, tá certo? Nessa outra imagem aqui, ó, a gente vê outras características. Essa imagem é do livro do Neville, tá? Então, lógico que quando a gente detecta uma lesão periapical, e vocês estão vivenciando isso na integrada 1, tá certo? Vocês têm que conectar as disciplinas. Vocês não podem estar colocando as disciplinas em caixinhas separadas, vocês têm que conectá-las. Então, qual é a sequência que vocês fazem lá na integrada 1? Vocês fazem a panorâmica do paciente, olhou uma região que tem uma lesão periapical, se esse dente ele tá com a coroa viável, né? Se tem uma restauração grande, mas é um dente que não tem fratura, que tem como ser restaurado, lógico que a gente vai fazer o tratamento endodôntico, tá certo? Afinal, né, os endodontistas, eles acreditam que quando a gente faz o tratamento endodôntico, as lesões císticas, elas regridem, tá certo? Nós, patologistas, não acreditamos nisso. A gente acredita que se a lesão regredir, ela é um granuloma. Ela ainda não era um cisto, tá? Mas ninguém vai discutir sobre isso. Por quê? Porque esse é o tipo de questão que nunca vai ter resposta. Porque se essa lesão, ela regredir após o tratamento endodôntico, eu nunca vou poder fazer o histopatológico, tá certo? Então, eu não vou saber se ela era um granuloma ou se ela era um cisto, tá? E lógico que quando a lesão permanecer e a gente for fazer o histopatológico, né? Aí eu tô fazendo porque com certeza vai ser feita uma psectomia aqui. Por isso que o tratamento endodôntico também ele tem que ter um controle muito rigoroso. Vocês estão fazendo tratamento endodôntico do paciente de vocês esse semestre? Chamem o paciente no semestre que vem para ver como está essa lesão. Ela está regredindo? Ela não está? Vocês precisam acompanhar esse paciente, tá certo? Aqui, ó, um outro exemplo, além disso, além de eu ter essa lesão periapical unilocular bem delimitada no ápice de um dente, ocorreu uma reabsorção radicular bastante importante. Então, isso também pode acontecer em alguns casos. Aqui é para mostrar para vocês um exemplo de como a gente recebe lesões, né, periapicais, como cisto radicular, no laboratório. Então, a gente geralmente, ó, no caso, esse resto radicular, ele foi removido e a lesão saiu aderida, que é o periápice. Então, o que a gente faz no laboratório? A gente separa esse tecido mole, que é a lesão, né, com um bisturi, e a gente vai processar só essa lesão, tá? Por que eu coloquei aqui? Porque depois, lógico, eu vi a lâmina e vi que o resultado foi de um cisto radicular, tá certo? Então, a gente não processa o dente ou o resto radicular, a gente processa somente
o tecido mole, tá? E aqui, para dar um exemplo de uma lesão em dente descido, tá? Então, esse dente, ele tem aqui o primeiro molar, né, em fase de risogênese, né, já irrompeu na cavidade, e a gente tem esse dente descido, segundo molar aqui, com uma coroinha de aço, provavelmente, e a gente vê, né, o dente, aqui a coroa do pré-molar, e a gente vê essa lesão radiolúcida aqui envolvendo o periápice desse dente. Então, lógico que a gente, né, dependendo do tamanho, né, do quanto iria demorar para esse dente esfoliar, a gente optar por tratar o canal desse dente. Ou então, se fosse o caso de extrair, a gente colocaria um mantenedor de espaço se se esse dente ainda fosse demorar muito para aparecer aí na cavidade oral e essa criança não ter nenhum prejuízo aí do seu espaço dental. Eu vou mostrar um caso clínico para vocês que apareceu na nossa clínica da propedêutica. Então, essa paciente de 41 anos, né, sexo feminino, morena, ela usava PPR há 10 anos e ela veio para a clínica dizendo que ela estava com uma queixa num dente, que só passava quando ela estava deitada, né, que ela tinha uma dor pulsátil e que isso, né, que ela tinha tido um trauma há 10 anos atrás por causa de uma queda de bicicleta, tá bom? Então, a gente vê aqui, ó, o dente, né, deslocado, escurecido, né, ela tinha um ligeiro aumento de volume aqui nessa região. Então, como falei para vocês, algumas lesões grandes, elas causam esse deslocamento dentário. A gente vê aqui na panorâmica que a gente tem a lesão aqui, mas a panorâmica não é a melhor radiografia, né, para a gente estar vendo lesões aqui nessa área anterior, porque tem muita sobreposição de imagem. E a gente vê aqui no corte axial que a gente já teve o rompimento da cortical. Então, nesse caso, se eu fosse fazer uma punção, como eu vou mostrar para vocês, seria fácil, porque eu já tenho a cortical rompida, eu não teria que fazer muita força. Às vezes, quando a gente vai fazer uma punção e a cortical vestibular, por exemplo, ela não foi reabsorvida, às vezes a gente não consegue fazer, principalmente em mandíbula, tá? Maxila até, por ser um osso mais poroso, a gente até consiga, mas na mandíbula fica impossível se essa cortical vestibular ela não tiver um pouco reabsorvida. Então, a gente vê aqui, né, a lesão e o rompimento aqui da cavidade. E aqui também nesse corte sagital, a gente vê o dente e a gente vê que a lesão, né, que a gente não tem aqui a cortical. Então, nosso diagnóstico clínico foi de cisto periapical ou radicular. Como era uma lesão de um tamanho que a gente removeu aqui na hora que a gente foi abrir essa janela para colocar o dispositivo de descompressão, ou mesmo se eu tivesse feito só a marsupialização, nesse momento eu já estou realizando uma biópsia. Uma biópsia de que tipo? Incisional. Por quê? Porque eu não estou removendo toda a lesão. Peraí. O que é que a gente faz? Isso daqui, ó, é um dispositivo, tipo um conta-gota, que lógico, a gente já mandou esterilizar, tá certo? Porque esse procedimento ele foi programado, tá? Então a gente esteriliza
isso daqui no autoclave, que a gente sabe que a gente vai usar, a gente corta, adapta ele, né, para ele caber aqui no local, e a gente então sutura a borda dele junto aqui com a mucosa. Por quê? Para ele não sair. E o paciente, por esse orifício, ele pode então ficar irrigando essa cavidade. Eu não vou ter a necessidade de estar trocando aquelas gases, tá certo? Então a gente fez isso com essa paciente e ela ficou em torno de 45 dias com esse dispositivo, que é o tempo que a gente gosta de deixar, tá joia? E aí, e aquele fragmento e o resultado dessa biópsia veio aqui. Ó, a gente vê uma cavidade revestida por um epitélio pavimentoso estratificado não ceratinizado e eu já vejo a cápsula cística com um infiltrado inflamatório significativo, que aqui no maior aumento eu posso observar principalmente um infiltrado inflamatório do tipo crônico, o que era o esperado, né, gente? Já que essa paciente tinha essa lesão há 10 anos, tá? Essa paciente depois ela sumiu, ela voltou depois de 1 ano e só então a gente pôde fazer a remoção completa aí da lesão. Já que a gente tem uma imagem do livro de vocês, um cisto residual, então, como eu disse para vocês, o cisto residual ele é simplesmente um cisto radicular relacionado a um dente que existia aqui. Esse dente foi extraído, mas a lesão permaneceu. Então, geralmente o cisto residual ele vai ser diagnosticado num exame radiográfico de rotina, tá? O paciente não sabe que ele tem essa lesão. Quando essa lesão ela se infecta secundariamente, o paciente ele pode chegar a ter um aumento de volume, a ter uma sintomatologia dolorosa. Isso porque essa lesão foi infectada secundariamente por N motivos, tá certo? Mas se a lesão tá aí quietinha, ela não vai ter sintomatologia. O paciente muitas vezes vai se surpreender ao saber que tinha essa lesão. A maioria dos pacientes que se surpreendem com essa lesão são os pacientes desdentados. Porque para eles, para a maioria deles, tirou todos os dentes, eu tenho zero problema na minha boca. Eu não tenho mais que dar importância à minha boca. Então eles vão dar só importância para a boca enquanto fazem a prótese total, para poder usar. E lógico que a gente precisa de um exame radiográfico, e aí esses pacientes então são surpreendidos com a presença dessa lesão. Aí esse paciente vai dizer, não, eu tirei os dentes já há muito tempo. Ele vai contar a história que também vai ser compatível com a história de um cisto residual, ou seja, eu tinha antes um dente nesse local e esse dente foi removido ou extraído, tá certo? O que a gente vivencia muito no laboratório, eu e a Roberta, são casos de pacientes desdentados e que o cirurgião dentista manda pra gente considerando que é um cisto residual, porque lógico, é uma lesão frequente, principalmente em pacientes desdentados, e quando você se depara com uma imagem radiolúcida unilocular, a primeira coisa que você vai pensar é um cisto residual. Mas muitas vezes, a hora que a gente vai ver a lâmina, não é um cisto residual no histológico, é um ceratocisto odontogênico. A gente tem muitos casos desse no laboratório, tá bom? Então, por quê? Porque a gente vai estudar o ceratocisto, vocês vão ver que o ceratocisto, ele também pode ser uma lesão radiolúcida unilocular e ele pode não estar associado a dente nenhum. Então, nesse caso, né, um paciente desdentado, lógico que a nossa opção mais óbvia é pensar num ceratocisto, perdão, gente, pensar num cisto residual.
que é muito mais frequente que o ceratocisto. Porém, às vezes a gente tem essa surpresa de ter ceratocistos, tá? E quando eu estiver falando sobre ceratocisto, eu vou falar da implicação para o paciente quando isso acontece, tá joia? E agora a gente vai falar de uma outra lesão, que é o cisto da bifurcação vestibular. Vestibular, ele é um cisto incomum, né? Assim, o que é que a gente quer dizer? Que ele não é muito frequente, tá? Ele tem uma idade de acometimento principalmente entre 5 a 13 anos, né, e acomete, então, principalmente pacientes que estão tendo o irrompimento dos molares, principalmente os molares inferiores, tá? Alguns autores, eles sugerem que o surgimento dessa lesão acaba acontecendo por causa que alguns desses molares inferiores, eles têm a presença de um esmalte ectópico. O que é ectópico? É uma quantidade de esmalte que não era para estar em determinado lugar. E esse esmalte ectópico, que são chamados de extensões vestibulares, ele se localiza na extensão vestibular desse dente molar, logo acima da bifurcação das raízes. Por isso, então, que esse cisto ele recebe esse nome. Então, a grande maioria dos pacientes, eles relatam uma sensibilidade dolorosa de leve a moderada, eles relatam um aumento de volume ali no local e com uma saída de uma secreção de gosto ruim. E se você faz uma sondagem ali no local, você tem a impressão que você tem uma bolsa periodontal. E ele é muito comum, então, na face vestibular dos dentes 36 ou 46. Como ele acomete mais molares inferiores, os autores que acreditam que a presença do esmalte ectópico está relacionada com a formação desse cisto, eles afirmam isso mais uma vez. Por quê? Porque esse esmalte ectópico, ele é raro ter nos molares superiores. E a gente vê também que essa lesão é bastante rara nos molares superiores. Ela tem predileção pelos molares inferiores. E aqui a gente vai ver então um relato de caso de uma lesão bilateral, tá certo? Que foi relatada pelo grupo de Piracicaba. Então, essa criança, aqui a gente nota o aumento de volume aqui do lado direito, tá certo? Então, um aumento bem significativo. Já do lado esquerdo, a gente não tem tanto essa visão, né? E aqui a gente vê esse aumento de volume, tá bom? Eu acho que esse artigo ele está disponível para vocês no AVA. E aí a imagem radiográfica a gente vê, ó, aqui do lado direito a extensão grande da lesão, né? E aqui a outra região com a lesão mais incipiente, tá certo? E a hora que a gente vai para tomografia e para reconstrução 3D, a gente vê então que do lado direito, né, como a gente tinha visto, que tinha aquele aumento de volume bastante significativo, a lesão ela já reabsorveu uma grande quantidade, por isso que quando a gente coloca a sonda, a gente vê, né, tem a impressão dessa falsa bolsa, e aqui, que na radiografia panorâmica estava difícil de visualizar, já na reconstrução pela tomografia, a gente vê a lesão bem delimitada, e aqui na reconstrução 3D a gente também vê a reabsorção óssea. Então, essas lesões elas foram removidas
cirurgicamente. Aqui a gente vê o histológico, a cavidade cística revestida por um epitélio pavimentoso estratificado não ceratinizado e a cápsula fibrosa bem pequena, tá certo? Com um intenso infiltrado inflamatório mononuclear. E depois de um ano, a gente tem um acompanhamento, ó, os dentes, diferente do cisto radicular, os dentes estão completamente rígidos, eu não tenho necrose pulpar, então esse dente ele permanece, ele vai romper na cavidade e essa lesão ela tem então um excelente prognóstico para esse paciente. Esse outro caso é um caso do professor Saulo, que ele fez na época do doutorado dele. Então, também mostra a presença, né, a ocorrência de um cisto da bifurcação vestibular num paciente com 8 anos de idade. Então, a gente vê aqui, ó, o primeiro molar em processo de erupção, a sondagem. Então, a gente vê que a sonda entra tranquilamente. Aqui, depois que foi rebatido o retalho exposto, né, a lesão, tá? A lesão bem aqui. E aqui, depois que a lesão foi removida. Vejam que essa lesão não se conseguiu removê-la inteira. Ela saiu em 2 pedaços. Então, isso também acontece muitas vezes quando a gente vai remover qualquer lesão cística. Algumas a gente consegue remover em um fragmento único só, a gente descola e ela sai inteirinha e fica aquela lâmina maravilhosa, como vocês vão ter oportunidade de ver no laboratório. E outras vezes a gente não consegue, essa cápsula fica mais friável e ela sai então aos pedaços. E aqui para a gente ver também o histológico desse caso, ou seja, novamente, a cápsula fibrosa, um epitélio pavimentoso estratificado não ceratinizado, e a gente tem o lúmen cístico aqui preenchido por células inflamatórias, ok? Eu vou estar falando mais para vocês das características histológicas de todos esses cistos inflamatórios, tá certo? Agora a próxima lesão que a gente vai ver é o cisto paradentário, que também, como vocês viram na classificação, ele também é chamado de um cisto colateral.
Então, geralmente, ele está aderido à junção amelo-sementária de um dente, mas ele está localizado distalmente a esse dente. Geralmente, um terceiro molar inferior incluso, nem incluso, semi-incluso, tá certo? Semi-incluso e que já teve episódios de pericoronarite associados, tá? Então, a gente também, a patogênese inseta, como esse cisto, se tem, né, o que é que causa esse processo inflamatório. Lógico que nos casos da pericoronarite, a gente sabe que ela foi o problema, tá certo? E radiograficamente, o que nós vamos ver? Nós vamos ver uma imagem radiolúcida, unilocular, bem delimitada na distal, ou de um terceiro molar semi-incluso, ou mesmo de um segundo molar semi-incluso, tá certo? E por que esses pacientes têm pericoronarite? Eu tenho certeza que alguns de vocês já passaram por isso. Vocês ficam com aquele terceiro molar semi-rompido, não querem remover, ficam lutando contra isso, porque a extração de terceiro molar ninguém gosta, nem a gente que é dentista, né, de se submeter a ela. E quando esse dente está em processo de erupção, fica às vezes esse tecido gengival recobrindo a coroa e fica então acumulando alimento aqui entre o tecido gengival e a coroa, e isso infecta e dá um quadro bastante sintomático e desagradável para o paciente. Quando tem esse quadro, o ideal é a gente medicar o paciente para ele sair dessa crise e após ele sair dessa crise, ele poder remover então essa lesão, ok? E agora a gente vai falar então das características histológicas dos cistos odontogênicos de natureza inflamatória. Então, vocês observem aqui que nesse menor aumento eu estou vendo uma cavidade cística revestida por um epitélio e eu tenho uma cápsula fibrosa permeada por um infiltrado inflamatório. Por que esse lúmen cístico, aqui essa cavidade cística, ela está corada com eosina, né? Esse corante rosa. Porque provavelmente essa lesão ela foi removida por inteiro. Então, na hora que removeu esse líquido presente na cavidade cística, ele não desapareceu e na hora da confecção da lâmina, ele foi então corado. Por quê? Por que aparece essa coloração? Porque dentro desse líquido aqui nós temos muita proteína. Por que a gente tem muita proteína? Porque eu tenho, essa proteína é o resultado da descamação dessas células do epitélio que continuam proliferando, ok? Lógico que
esse aumento, eu não consigo ainda dizer qual é o tipo de epitélio, tá bom? Eu vejo também aqui que nessa região, ó, esse epitélio ele forma como se fosse pequenos arcos, que a gente chama de projeções arciformes, tá certo? Então a gente chama essas proliferações do epitélio, porque lembram que a gente tem fatores de crescimento epitelial, quando a gente tem o desenvolvimento de uma lesão periapical, principalmente um cisto radicular. Então, em algumas áreas, esse epitélio ele pode proliferar. Ele tanto poderia proliferar em direção aqui ao lúmen cístico, como ele pode proliferar em direção à cápsula cística. Gente, proliferar não é invadir, tá? Vamos prestar atenção aos termos. Esse epitélio ele não está invadindo a cápsula cística, tá? Ele está proliferando para a cápsula cística, mas ele mantém uma ligação aqui com o epitélio da superfície. A gente usa o termo invadir quando a gente está falando de epitélio de mucosa, quando a gente vai, né, quando a gente está vendo uma lâmina de carcinoma de células escamosas. Então, vamos prestar bastante atenção nesse termo, tá bom? E aqui, nesse próximo momento a gente vê como esse epitélio, aqui sim, a gente consegue ver que esse epitélio, ele é um epitélio pavimentoso estratificado não ceratinizado, e esse vai ser o tipo de epitélio mais comum nessas lesões císticas, principalmente dos cistos inflamatórios, e a gente ainda vê que esse epitélio está apresentando uma exocitose. Vamos lembrar lá daquelas alterações teciduais que nós estudamos, que a exocitose é quando a gente tem a presença de células inflamatórias no epitélio, tá certo? Então, como eu tenho um processo inflamatório exacerbado aqui, eu tenho, então, a presença dessas células inflamatórias, ocorrendo, então, a exocitose. Pode se deparar em alguns cistos radiculares com a presença desses corpúsculos de Rushton, né? Que eles podem se apresentar assim com esse formato arredondado, né? Essas áreas aqui hialinas, róseas, né? E que elas podem sofrer um processo de calcificação distrófica também, tá certo? É essencial para a gente dar o diagnóstico? Não, não é essencial, tá certo? Mas em algumas lesões a gente pode encontrar. Como também a gente pode encontrar, tanto na cápsula fibrosa quanto dentro do lúmen cístico, a presença dessas fendas de cristais de colesterol, que a gente vai estar discutindo mais na aula prática. E
também é muito comum da gente encontrar a presença dos macrófagos espumosos. Se vocês lembrarem, quando a gente estudou mucocele, que foi a aula anterior, né, a unidade anterior, eu conversei com vocês viram no laboratório que a gente tinha na lâmina de mucocele também macrófagos espumosos. E só que a gente falou para vocês que os macrófagos, eles são células importantes dentro do processo inflamatório, mas que lá na mucocele eles estavam fagocitando mucina, ok? Já que a gente tinha tido um extravasamento de mucina. Aqui, nas lesões nos cistos radiculares, esses macrófagos espumosos, eles estão fagocitando gordura. Por quê? Porque muitas bactérias foram destruídas durante todo esse processo de necrose pulpar e essas bactérias, a parede dessas bactérias tem muito lipídio. Então, esse lipídio acaba ficando acumulado. Então, ele pode aparecer tanto no formato de fendas de cristais de colesterol, que ficam ali com os espaços, como a gente viu anteriormente, como também os macrófagos vêm para tentar fagocitar essa gordura. Então, mesmo que o aspecto ele seja igual, tá certo? Mas na mucocele ele está fagocitando uma substância e aqui no cisto radicular ele está fagocitando outro tipo de substância. E voltando a falar na mucocele, só para lembrar, quando a gente estudou mucocele, a gente comentou com vocês, a mucocele é uma lesão pseudocística. Por quê? Porque ela é uma cavidade patológica, mas é uma cavidade patológica revestida por um tecido de granulação. Ela não tem revestimento epitelial, tá? Então, só para a gente chamar atenção e lembrar e fixar mais esse conceito do que é uma lesão cística verdadeira, ok?